Oi pessoal, vamos falar mais uma aplicação aqui do produto escalar, a segunda, que é a projeção de um vetor. Um conceito realmente importante para a gente fazer algumas construções geométricas que sem a geometria analítica fica muito difícil de fazer, tá? Vamos em frente, eu vou desenvolvendo os conceitos, você vai falando comigo se tá o fim do mundo ou não. Ah, apareceu aqui, legal. Então, a gente vai falar sobre projeção de vetor. Tem várias coisas que acontecem aqui, tá? Tem gente que define pela expressão. Eu sei que dando muita aula de geometria analítica, eu sei que muita gente, mesmo professores, não sabe a construção bem feita assim da projeção, como que você consegue ver a projeção dos vetores. Então eu vou explicar um pouquinho e depois vou falando para vocês aonde que estão as chaves para a gente entender os conceitos, tá? Eu vou tirar isso aqui porque o meu som nem sai aqui, ele sai lá na câmera, eu nem sei que eu uso isso aqui às vezes. É que às vezes faz uma barulheira aqui, daí para não atrapalhar, eu fico ouvindo o som daqui, entendeu? Bem, então vamos falar sobre projeção de vetores. Então eu vou colocar como uma definição, mas depois eu vou expandir para mostrar para vocês que ela não precisa ser, eu não diria que é uma definição, eu diria que é uma construção geométrica, né? Então imagine que você tenha vetores, então são dois vetores, necessariamente U e V não são os vetores nulos. Pode ser qualquer vetor, com exceção do vetor nulo. A gente já está usando, como, né, principalmente essa parte que está falando do produto escalar, né? Θ, o ângulo entre eles. Vai ser importante isso aqui, né? E aí a gente define a projeção, né? Então, a projeção, primeira coisa que acontece, ele é um vetor. Aqui eu vou chamar a projeção de U sobre V. Sobre V, né? E eu vou colocar essa notação aqui. Tem gente que vai chamar de W, eu não gosto muito, eu vou usar essa notação. Projeção. Aqui a gente coloca o vetor U sobre o vetor V, tá? Eu vou, antes de começar a falar sobre isso, talvez você precisa lembrar que você provavelmente tem um conceito de projeção aí na tua cabeça. Por que eu digo isso? Porque lembra-se quando a gente fazia projeção? Quando a gente tinha isso aqui, ó. Você tinha um ciclo trigonométrico, não sei se é a lembrança de vocês. Aí você tinha o eixo X, o eixo Y. Você traçava um ângulo aqui, sei lá quanto, fazia o θ. E aí, quando você jogava essa reta para cá e criava essa grandeza, o cateto adjacente desse ângulo era chamado de cosseno de θ, né? Lembra disso? Assim como, né, quando você jogava para cá essa medida na direção do eixo Y, e esse aqui ele era chamado de seno de θ. Então eu não sei se você lembrava, se não lembra, já dou outro exemplo para você, das suas aulas de trigonometria do ensino básico, né? A projeção é como se fosse a sombra que a reta faz quando você ilumina na direção do objeto, né? Então veja, para eu ver a projeção, vamos supor, esse aqui é o vetor U, na direção ou sobre o eixo X, é como se eu jogasse de forma a formar 90 graus todo o vetor para lá, ó. E aí a sombra dele é a projeção. Então o cosseno do θ, aquele cosseno que a gente definia, nada mais era que a projeção de um vetor, nesse caso de um raio, né, em relação ao eixo. Mesma coisa aqui, ó. A projeção desse raio, que era esse aqui, né, eu chamei de U, não pode chamar de raio. A projeção desse raio em cima do eixo Y, como se iluminasse aqui e jogasse a sombra para lá, essa medida aqui, ela é chamada projeção. Então a projeção é quando você rebate para outra linha a sombra daquela linha, percebe? Então você tem que lembrar esse desenho. A gente usa muito em matemática, em física, né? Outro exemplo que eu tenho é para a gente fazer as projeções em física, né? Quando você tinha assim um plano inclinado, por exemplo, né? E aí você tinha esse vetor aqui, né? E você tinha um vetor composto aqui, que era aquele força-peso. Lembra desses exercícios? Você tinha aqui força-peso, apontando para baixo, por exemplo. Aí o teu professor de física resolvia fazer um eixo assim, ó. Eixo Y para cá e eixo X na direção do movimento costumava ficar para cá, tudo ao contrário, né? O professor de física adora as coisas tudo ao contrário. Bem, o que ele fazia era pegar essa força-peso, ele chamava decompor essa força-peso ao longo do eixo X e do eixo Y. O que ele estava fazendo era criando a projeção da força, que ele chamava de força P na direção X, e uma outra projeção da força na direção Y, que ele chamava força P na direção Y. Então, a projeção nada mais é do que
jogar uma componente, vamos pensar assim, mas eu estou até exagerando quando eu falo componente, mas é jogar uma componente na direção que a gente quer. Veja que quando eu faço a projeção, ó, é como se eu fizesse uma sombra para lá, ó, rebatendo e parando o aparato dele, né? É bem lá onde ele faz o encontro ali, né? Então, percebe o que eu estou querendo dizer com projeção? Projeção é esse cálculo. É você pegar uma linha, uma reta, um vetor, e jogar a sombra dele em cima da reta, de forma que a luz, veja que ela está iluminando na direção perpendicular àquilo que eu estou colocando. Então, vamos fazer o desenho, um último desenho aqui, né? Se eu for fazer a projeção daqui, desse vetor U, sobre esse vetor V aqui, ó, a projeção nada mais é como se eu iluminasse na direção ortogonal a V, então eu jogasse luz para cá, aí ele rebateria uma sombra para cá, e esse aqui seria a sombra, né? Vamos chamar assim. Mas essa projeção, eu estou dizendo para vocês que ele é um vetor. Estou chamando ele de vetor W. Então, essa medida, pegar o vetor U e jogar para o eixo V, para cima do vetor V, é chamado de projeção. Perfeito? Acredito que até aí tudo bem, né? Então, é esse o conceito que eu estou querendo desenvolver agora com vocês, tá? Bem, eu vou apagar isso tudo aqui, pelo menos esse desenho aqui. Vou ficar um pouquinho mais espaçoso. Então, como que a gente pode desenvolver? Tem gente que coloca isso como um formulário, mas eu estava comentando com vocês, eu não gosto muito disso, tá? Então, eu vou fazer um pouco diferente. Vamos tentar investigar. Imagine que eu tenho um vetor U aqui, ó. Imagine que eu tenho um vetor V um pouco maior. É mais cômodo desenhar maior, mas pode ser menor também, tá? Não tem problema. E você quer fazer a projeção, né? Então, pelo meu desenho, eu estou indicando para você que se eu projetar U sobre V, eu crio uma reta aqui perpendicular e essa é a projeção, né? Antes de ver a projeção, vamos pensar nos tamanhos disso aqui, ó. Então, qual que é o tamanho desse eixo? Agora eu vou construir um triângulo, ó. Porque, veja, um vetor, ele é módulo, direção e sentido. Para eu usar um vetor para desenhar ou representar uma aresta, eu preciso do módulo desse vetor. Então, eu vou pegar esse tamanho. Qual que é esse tamanho? Módulo de U. Qual que é esse tamanho que está aqui, ó? Esse tamanho que eu vou colocar aqui é o tamanho da projeção, ó. E eu chamei projeção de W, então é o tamanho do W. Tá vendo? Então, se eu pegar, aqui eu tô falando só tamanho, não tô colocando para que lado ele tá apontando. E agora eu vou colocar também essa medida. Que medida que é essa daqui? Bem, eu comentei com vocês que a gente conhece os vetores, eles não são os vetores nulos, e existe um ângulo entre eles, que é o θ. Esse ângulo, ele tá aqui, é o menor entre eles, né? Se eu sei o ângulo e sei o tamanho desses aqui, veja que eu formei, quando eu faço a projeção, um triângulo retângulo. Então, vale as leis de seno e cosseno e o teorema de Pitágoras, né? Nesse caso, eu vou usar a lei para encontrar esse daqui, ó. Como que eu encontro essa medida em função das outras? Veja, se eu fizer... nem preciso achar essa medida, na verdade. Como que eu acho essa função aqui em função das outras? Porque, veja, eu tenho o ângulo, tenho isso aqui que é a hipotenusa, né? E tenho um cateto, que é o cateto adjacente, é o que está ao lado do ângulo, né? Então, como que eu faço aqui? Eu tenho que usar cosseno. Veja que o cosseno do ângulo, ele é cateto adjacente sobre hipotenusa. Você não fugiu da escola, né? O cateto adjacente, eu tenho que pegar, veja, módulo de W. Se eu escrever assim, ó, se eu escrever W, tá errado. Por quê? Porque o W é um vetor. Aí você vai falar, qual que é o cateto adjacente? O cateto adjacente é 5 metros apontando para um lado, para a direção norte. E cateto não tem direção. Você nunca precisou falar de direção e de sentido para definir um cateto. Então não vai ser agora que você vai fazer isso, tá? Você tem que puxar do vetor somente o tamanho, ó. Tá aí. E agora eu divido por H, que é a hipotenusa. Tem gente que escreve hipotenusa aqui, né? Qual que é a hipotenusa? Não é só U. Eu tenho que construir o tamanho de U. Então veja que existe uma relação entre o tamanho do vetor projeção e o tamanho do vetor U. De forma que eu posso escrever que o tamanho do vetor W, ele é tamanho de U vezes cosseno de θ. Então guarde isso aí. A gente já avançou um pouquinho. Eu não sei qual é a projeção, porque eu estou indicando que a projeção é um pouco mais
do que isso que eu fiz no começo, tá? Porque a projeção é sim um vetor, então tem módulo, direção e sentido. Mas até o momento eu encontrei só o tamanho dele. Talvez você até tenha familiaridade com essa expressão, né? Porque quando você vai decompor a força, você usa cosseno ou seno para decompor aqui. E a mesma coisa, eu mostrei para vocês cosseno e seno. Então é mesmo isso daqui, ó. Achei o tamanho da projeção. Mas eu não quero encontrar o tamanho dela. O que eu quero encontrar é qual é o vetor W. Vamos fazer o vetor W agora. Primeira característica que o vetor projeção tem. O vetor projeção ele foi construído sobre o eixo V, sobre o vetor V. Como ele está sobre o vetor V, ele tem a mesma direção de V. Não necessariamente o mesmo sentido. Ele tem a mesma direção. O que significa que W, você pode ler assim, ele é paralelo a V, uma estratégia, mas aqui é melhor você perceber que sendo paralelo e tendo a mesma direção, W é necessariamente um múltiplo de V. Quando eu resolvo jogar o W em cima da reta V, eu acabo criando um vetor que é ou é exatamente o tamanho de V, ou é maior que V, ou é menor que V, como está esse contato, esse desenho, ou pode ser até ao contrário, ó, o U poderia estar para cá e a projeção estaria aqui, ó. Percebe? Porque é projetado sobre a reta. Já faço o desenho no software, vai ficar bem simples de ver, ó. Mas o que você precisa ver é que, como o W é um vetor paralelo, ele tem a mesma direção de V. E como que eu consigo a direção de V? Ora, usando o próprio V. Se eu usar o próprio V, eu consigo a direção de V. Agora, eu vou pegar isso aqui e multiplicar pelo tamanho do vetor. Mas o V, eu não comentei com vocês se ele é unitário ou não. E nesse caso aqui, ele não é unitário. Ele não é um versor. Então, veja assim, se o V tiver 2 de tamanho, quando eu fizer esse produto, lembre-se que é um produto normal, ó. Aqui é um número, né? Quando eu faço esse produto 2 vezes o módulo de W, isso vai me dar um vetor apontando na direção de V, mas 2 vezes maior. Não é o que eu quero, porque eu quero ele sem o atrapalho de V, percebe? Então eu tenho que transformar V num versor. É isso que eu vou fazer, ó. Eu vou dividir isso aqui pelo tamanho de V, ó. Tá aí. Essa expressão que eu acabei de escrever é a expressão que marca para mim qual é a projeção do vetor U na direção ou sobre o vetor V, tá? Até aí, problemas, né? Porque eu não tenho W. E veja que a minha expressão está em função de W. Então a gente pode dar uma melhoradinha nisso daqui, ó. Vou escrever assim, ó. A projeção do vetor U sobre V vai ser, vamos lá, essa parte V sobre módulo de V, eu vou deixar aí. Agora, esse W eu conheço, ó. Ele está aqui, ó. Módulo de U vezes cosseno de θ. Não é isso aí, ó? Fechou. Essa expressão que eu acabei de construir para você já é a expressão da projeção de U em relação a V. Só que da forma que está aí, é muito difícil você trabalhar com ela. Por quê? Por causa disso, ó, porque eu estou precisando do cosseno do ângulo. E eu já falei várias vezes para você que achar ângulo em vetores não é uma coisa fácil, a menos que você use o produto escalar. Então, eu vou fazer um chuncho aqui, vamos chamar de chuncho. Eu vou colocar V dividido por módulo de V. Aí eu vou multiplicar por 1, que não muda a equação. Eu vou multiplicar por módulo de V sobre módulo de V. Não muda nada, né? E aquele restante eu deixo, ó. Então, isso que eu escrevi aqui ainda é a projeção. Eu só adicionei um termo adicional, que é módulo de V sobre módulo de V, que isso aí é 1, né? Tá aí. Mas veja, módulo de V vezes módulo de U vezes cosseno de θ, eu já defini para vocês que isso é o produto escalar de U com V. Então, eu posso escrever assim, ó. Produto escalar de U com V divididos pelo tamanho de V ao quadrado na direção de V. Então, por que o pessoal pergunta muito? Porque essa já é a fórmula, né? O pessoal pergunta muito, por que fica ao quadrado esse termo, né? O primeiro termo desse quadrado, ele está construindo em V um versor, de forma que quando eu multiplico o restante por isso, ele não altera o resultado em relação ao seu tamanho. V, olha só, V sobre módulo de V só nos dá a direção. Agora, o restante, módulo de U, V com módulo de V, isso aqui me dá o tamanho, que é módulo de U cosseno de θ, percebe? Então é isso que a gente acaba fazendo, que a projeção está fazendo.
Claro que só falando é muito difícil você visualizar, né? Então eu vou fazer alguns exemplos para você entender, ó, tá? Vamos lá, eu vou fazer primeiro os desenhos, depois vou fazer no software, ó. Fazer desenho, exemplo com desenho mesmo, tá? Então, ó, você tem um vetor U para cá, um vetor V para cá. Olha só, para eu encontrar esse tamanho, não o vetor, o tamanho, o W que está aqui, eu faço módulo tamanho do U vezes cosseno de θ. Eu encontro o tamanho. Para eu multiplicar o V e pegar a direção de V, eu pego o V e reduzo o V para o tamanho do versor. Então, V, o tamanho dele, desculpa, o vetor V, divididos pelo módulo de V, isso aqui vai me dar o versor de V. Falei que ia usar versor aí para trás, né? Quando eu multiplico o tamanho vezes o versor, eu vou ter um vetor de mesmo tamanho, mas apontando na direção de V. Então vai ter um vetor com esse tamanho que eu queria, mas agora ele é de fato um vetor. Percebe? Outra característica antes de eu partir para o software, ó. Se eu tiver o versor para cá e tiver um ângulo obtuso, né, e o versor V para cá, a projeção é feita na direção de V, ó. Então ele puxa para cá, ó. Quando eu faço essa grandeza, esse valor que está aqui é o módulo da projeção. Só que, eu chamei de módulo, né, mas ele não é exatamente um tamanho, porque ele carrega sinal aqui, né? Porque o cosseno de θ vai ser negativo, e aí a gente acaba tendo um vetor apontando para o outro lado. A projeção ela vai estar para cá, ó. Percebe? Vamos fazer um exercício, e aí eu vou jogar esse exercício lá no software para a gente ver, tá? Exemplo. Eu quero encontrar a projeção do vetor U em direção ao vetor V. Ok. Navegando para a escola Projeção. Eu não vou a lugar nenhum de pé chato. Peraí. O celular, acho que eu tô dando aula para ele, né? Também não tem ninguém aqui, daí fica difícil. Bem, vou criar a projeção do vetor U sobre a direção de V, tá? E o... Vamos fazer em 2D, que daí eu uso o software GeoGebra 2D. U é 2, 3 e o V tem coordenadas 1 e menos 1. Tá aí. Como que eu faço a projeção, ó? Eu nem olho a fórmula, eu não costumo usar pela fórmula. Eu faço assim, ó. Eu tenho o U. Se quiser pôr no desenho direitinho, você pode até colocar ele bem perfeitinho. Bem, não no meu caso, meus ficam horríveis, né? Mas bem, 2 e 3. 1, 2, 1, 2, 3. 2 com 3 é aqui. E o vetor U, um dos representantes é esse, né? Não precisa sair da origem necessariamente, mas é esse aqui. E o V, que é 1 e menos 1, estaria aqui. Esse seria o V, né? Então, U está aqui, V está ali, né? Quando eu for projetar, eu tenho que trazer para o eixo. Só que se você for trazer para cá, você vai ver que nunca forma 90 graus. Mas eu já mostro no desenho por quê, né? Ele vai acabar parando aqui, ó. Aqui para trás dele, tá? Bem, vamos lá. Eu vou fazer o tamanho da projeção. O tamanho, ele é módulo de U vezes cosseno de θ. Não consigo fazer essa expressão, percebe? Porque eu não tenho θ. Eu não vou usar, poderia usar aquela expressão arco, cosseno e fazer aquilo todo. Eu vou construir a projeção, ó. Eu vou fazer produto de U com V em primeiro lugar. Qual que é o produto escalar de U com V? Ele é coordenada a coordenada, fica 2 vezes 1 mais 3 vezes menos 1. Faz conta aí, 2 menos 3 dá menos 1, tá? Essa é a projeção. Menos 1 já indica para mim, como eu comentei lá na aula anterior, que o ângulo é obtuso, tá? Então, se ele é obtuso, a projeção não vai estar para dentro. O que eu quero dizer, ele não vai estar em cima do V. Ele vai estar na direção oposta, porque o ângulo é obtuso. Quando o ângulo é obtuso, a projeção cai para fora aqui, tá vendo? Então, a primeira característica é essa. Bem, o que eu preciso mais também? Eu preciso do módulo de V. Vamos encontrar o módulo de V? Raiz quadrada de 1 quadrado menos 1 quadrado. Isso dá raiz de 2. Esse é o tamanho do módulo de V. Agora a gente pode fazer o vetor. Antes de tudo, ó, eu vou escrever assim, ó. Projeção de U em direção a V é produto escalar de U com V. Isso aqui me dá módulo de U cosseno de θ, dividido por módulo de V, vezes V, dividido por módulo de V. Tá aí. Agora, essa projeção, ela ficou quanto? Menos 1, né?
menos 1 sobre raiz de 2, vezes o V, ó, eu vou escrever assim, 1 menos 1 dividido por raiz de 2, ó. Então vai ficar, olha só, eu tô fazendo em outra sequência, mas acho que você vai estar ansioso para multiplicar essa raiz de 2 por raiz de 2, para você ver uma coisa, ó. Aqui eu obtive 1 sobre raiz de 2 e aqui 1 sobre raiz de 2, ó. Esse termo que eu acabei de encontrar é o versor de V. É um vetor que tem a direção de V, mas ele é unitário. Esse termo aqui é o tamanho da projeção. Então, quando eu pego o vetor unitário e multiplico pelo tamanho da projeção, eu tenho um vetor que tem a mesma direção. Nesse caso, o valor multiplicativo é negativo, então ele tem direção oposta, sentido oposto. Mas, né? Bem, vamos lá. 1 sobre raiz de 2 sobre raiz de 2 dá meio, e aqui dá menos meio. Esse aqui é a projeção. Como eu comentei, ficaria ao contrário aqui. Vamos dar uma olhadinha no software? Já fiz o desenho para você. Ó, aqui é Ninja, The Flash. Aqui está o vetor U. Tá aí, ó. Aqui está o vetor B. Eu vou criar o vetor... Não vou criar o vetor. Vou criar um ponto. Qual que é a solução que eu tinha encontrado? Menos meio, menos meio. Menos 1 sobre 2... menos... Opa! Fora ali, né, criatura? Não. Aqui vocês ficam vendo eu me batendo no negócio aqui. Menos 1 sobre 2, vírgula, menos 1 sobre 2. Tá aqui. Foi isso que eu encontrei? Eu errei com a conta aqui, não é possível. Ah, já vi. Aqui é menos 1, ó. Então mais 1 aqui. Disfarça, menos 1. Nada como software mostrando pra mim que eu tô errado. Aqui. Fechou. Isso, vai para lá. Agora eu vou criar um vetor, ó. Vetor C. Se eu não ponho a origem, ele já sabe que é saindo de lá. Olha só a característica, ó. Aqui está o vetor A. Aqui está o ângulo. Eu não vou marcar o ângulo porque eu estou com muito trabalho para digitar. Deixa eu ver o que acontece. Ah, não dá para pôr de cara. Bem. Aqui tem um ângulo de A com B. Esse ângulo é maior que 90 graus. Quando eu puxo a projeção, eu acabo criando com A com C uma projeção. Eu vou criar ali algumas retas, ó, veja. A primeira é a reta... Era não, né? Reta... Oxi, agora eu vi o que eu aperto errado ali. Reta... E eu vou criar ela passando no ponto V lá, né? Que é nesse ponto que tá... Aqui, eu não quero estragar a reta ali, que é o ponto B, passando da origem para B. Então, primeiro eu vou pôr a origem, depois eu vou pôr B. Aqui. Olha, eu coloquei uma reta, eu não gostei muito dela aqui, eu vou deixar ela bem fininha, para você ver. Veja que essa reta que eu acabei de construir é uma reta suporte. O vetor B, independente do começo ali que você vem escolher, ele sempre vai estar nessa reta, ele tem essa direção que está aí, né? As direções, ele sempre vai ser paralela a essa reta que está aí. A projeção, ela é jogada em cima daquela reta que está ali, ó. Veja que a projeção, que é o vetor W, que está aqui, ó, ele é jogado ali, ó. Opa! Tá? Ele é jogado ali, ó, tá vendo? Agora, quando eu puxo A com C, aquele ângulo de AC com CB, ele forma 90 graus, ó. Deixa eu fazer isso para você aqui, ó. Eu vou fazer o reta. Ó, capeta. Saia. Esse aqui sai também. Nossa, é muito mais fácil fazer no computador. Eu tô quase terminando de me mudar, aí eu vou ter tudo nas mãos para fazer melhor para você. Você vê o cenário aqui como tá lindo, né? Porque eu ainda não terminei, mais umas 2 semaninhas. Aí eu faço no computador algumas coisas para você vai achar muito legal. Tá? Então, reta... O que eu tô fazendo mesmo? Reta B com C. Reta B com C dá... Desculpa, B com A. A com C, aliás. Vamos lá. Ponto... Opa, não deu certo. Olha que legal. Vou tirar isso aqui. Tirar isso aqui. Reta A com C. Fechou. Aqui está a reta, ó. Veja que é a projeção. Quando eu jogo esse ponto A na direção sobre o C, ó, eu acabo criando essa projeção que está ali. Vamos ver se eu consigo colocar aqui o ângulo para vocês verem, ó. Ângulo, tá aqui.
ângulo. Que nome que ficou essa reta? Vamos lá procurar lá na lista aqui. F e G, ó. Vou fazer o ângulo entre F e G. Vai. Ah, tem que pôr acento. Se tiver que pôr acento, existe. Tá, vou tentar mais uma vez. Não desisto nunca. Ângulo. É, tem que pôr acento mesmo. Olha. Deixa eu pôr acento aqui. Aqui, aqui. Ângulo. Entre F e G. Vamos lá. Tá aí, ele pegou o ângulo maior, porque eu pus G e F, tem que ser ao contrário. Tá aí. Olha só, esse ângulo que as setas formam é 90 graus. Ah, agora apareceu, ó, tá escrito, ó. O ângulo é 90 graus. A projeção tem essa característica, tá? Ele cria um vetor que acaba sendo 90 graus aquele ângulo que tá ali, né? É super legal, né? Eu achei demais, né? Vamos ver se eu faço mais um exemplo. Já fiz as projeções. Já fiz os produtos, beleza, tá bom. Acredito que tá bem legal aqui pra fazer. Faz alguns exemplos de projeção, tá? Antes da gente... Eu tenho outros. Eu vou fazer assim, quando eu terminar o curso vai demorar, porque são 20 blocos. E eu tô no terceiro. Então é um curso enorme que eu resolvi gravar aí. E quando eu terminar, daí eu repasso tudo, fazendo uns exercícios. Aí eu faço tudo no software. Algumas coisas no software eu vou fazendo aqui, tá? Então, é isso. Tchau, tchau. Na próxima aula a gente fala de produto vetorial, se eu não me engano. Deixa eu conferir. É isso aí, produto vetorial. Então, tchau. Até mais.